A paz do Senhor, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. É muito bom chegar na igreja, encontrar a igreja em oração, né? Oração é um momento maravilhoso de presença de Deus em nosso meio. É muito bom mesmo. A paz do Senhor aos irmãos que estão em casa esta manhã, nos acompanharão nos seus lares e vamos juntos, né? Mais uma escola bíblica dominical. Nós estamos estudando sobre o arrebatamento. E aí convido os irmãos a ficarmos em pé e abra sua revista na página 41. Todos os grupos da igreja já receberam a revista no WhatsApp. Pelo menos a lição de hoje. E nós que temos a revista impressa, página 41. Tá bom? Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Na página 41, temos o estudo de hoje, a segunda vinda de Jesus, e texto áureo. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Obrigado, minha irmã. Deus abençoe. Vamos orar? Senhor, agradecemos o momento que estamos na Tua casa esta manhã. Agradecemos a alegria e a felicidade de podermos compartilhar a Tua palavra. Agradecemos, Senhor, a felicidade que temos de estar em Tua presença. Abençoa-nos, ó Deus, dá-nos da Tua graça, olha para nós com Teu olhar de bondade e de amor. É o que nós te pedimos, ó Pai, e desde já, gratos te louvamos. Amém e amém. Glória a Deus. Podeis assentar, irmãos. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos trabalhando com muita calma em tudo que é relacionado ao conhecimento da palavra de Deus sobre o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja. Só que hoje nós queremos deixar bem claro para os irmãos o seguinte: o arrebatamento, ele é um momento espiritual e um momento físico também, porque afinal de contas nós vamos literalmente, fisicamente deixar este mundo. Tem que entender isso. Quando a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 4:17, que nós que estamos vivos teremos o corpo transformado, nós teremos o corpo transformado não para ficar aqui. O corpo é transformado para subir e para encontrar Cristo nas nuvens. Ok? Para encontrar Cristo nas nuvens. Então, o arrebatamento, ele é um momento não só espiritual, que ocorrerá no mundo espiritual, mas é sobremodo um momento que acontecerá no mundo físico. Por quê? Porque imagine túmulos se abrindo. E os que morreram em Cristo, não é qualquer um, é os que morreram em Cristo. Eles saem do túmulo e eles recebem um novo corpo antes de nós e se encontram com o Senhor. E aí a gente que tem esse corpo, não sei se hoje cedo, alguém dos irmãos amanheceu com alguma dor na lombar, né?
Algum irmão aqui na igreja, essa manhã, amanheceu com as costas doendo um pouquinho? Algum irmão? Ou então, com o olho meio assim embaçado, né? Com um pé sem querer andar, né? Será que isso aconteceu com algum dos irmãos? Ou então, com uma certa dorzinha de cabeça? Meu irmão, não se preocupe. À medida que o tempo vai passando, isso vai aumentando. Tá? Não fique chateado, sabe por quê? Porque o próprio Paulo diz que esse corpo que é mortal vai se desfazendo. Ele vai acabando, ele vai se desfazendo. Tem um irmão que ele sempre brinca e diz assim: pastor, fiquei tão feliz de acordar e senti uma dor lá no joanete. Aí eu olhei assim para ele, eu disse: mas meu irmão, que história é essa de dor no joanete? Ele disse: não, porque eu sei que quando eu não tiver mais dor no joanete é porque eu já estou no céu, não é? Entendeu? Aqui na terra é só o corpo se desfazendo. O que a gente pode fazer com o corpo da gente é ir trabalhando nele para que a dor seja menor. Entendeu? Então é por isso que você faz uma caminhada, é por isso que você aprende a comer um pouco melhor, é por isso que você descansa um pouco mais, vai fazendo com mais calma as coisas, é para a coisa doer menos, não é verdade? Mas olha que interessante, esse corpo que é seu e meu hoje, eles se desintegram na hora. Não me pergunte como isso vai acontecer. É desintegração completa. Nem osso Jesus vai precisar. É um novo corpo. E a gente vai estudar isso porque Paulo diz, assim como a semente do abacate é uma coisa pequenininha, e quando nasce a árvore é completamente diferente, assim a diferença do corpo material, físico, corruptível, para o corpo espiritual e incorruptível. Então Deus nos ama tanto, que Deus ainda tem misericórdia da gente, nos dá condições de, à medida que o corpo vai parando, a gente ainda vai lutando para que a dor seja menos possível, e ainda temos a certeza que um dia vamos ter um corpo absolutamente novo. Isso é fantástico. Então pare e pense comigo, o arrebatamento, ele não é somente um evento espiritual. Ele é um evento físico. Se você estava no ônibus, teu lugar vai ficar. Uai, pastor, aquilo não é história do livro Deixados para Trás? Não. É lógico que o livro Deixados para Trás, de Tim Keller, né? Não é Tim Keller, esqueci agora. Mas vai voltar o autor. Tem muita ficção. Mas é verdade. Deus o livre e guarde, irmãos. Você já imaginou você estando na igreja e, de repente, ao bom estilo assim, congresso de senhoras, que a igreja lota todos os dias, aí, de repente, fica só você? Ou só eu? Irmão, é olhar para trás e dizer, meu Deus. Mas isso não vai acontecer. Agora, por que estou te falando isso? Por uma razão simples. Porque o arrebatamento é um acontecimento também, o quê? Físico. Natural. Vai sumir. Vai sumir. E olhe que interessante. Quando a gente pensa nisso, a gente pensa que a segunda vinda de Cristo é só o arrebatamento. Não. Vamos hoje aprender algo que é fundamental. O arrebatamento é um dos acontecimentos da segunda vinda de quem? De Cristo. Então vamos de novo. O arrebatamento é o quê? Um dos acontecimentos de quê? Da segunda o quê? Então, eu não posso confundir. Eu não posso chamar Jesus de Genésio.
eu não posso dizer que o arrebatamento é o único fato da segunda vinda de Cristo, e eu não posso dizer que a segunda vinda de Cristo se resume ao arrebatamento. Esse é o problema, irmãos, daqueles que acreditam que o arrebatamento vai ser no final da grande tribulação. Então pensa comigo. Pensa comigo. Quem acredita que o arrebatamento vai ser no final da grande tribulação, eles acreditam que então a segunda vinda de Cristo é uma série de fatos que ocorrem em um único momento. E eu não estou dizendo que Deus não é poderoso para fazer isso. O Senhor Deus pode todas as coisas. Quando Maria perguntou como é que uma virgem fica grávida, o anjo Gabriel disse: existe impossível para Deus? Aí ela ficou quietinha. E a Bíblia diz que a partir daquele momento, ela começou a guardar no coração tudo o que acontecia. Incrível como é mulher, né? Se ela tivesse uma agenda, ela anotaria. Mas Maria era da Galileia. Maria era menina pobre e simples. E mulheres, na época de Cristo, não sabiam ler e escrever. Então ela não tem o privilégio que você, minha irmã, tem hoje, de anotar tudo. Para isso que tem diário. Os diários nasceram por causa das mulheres, que gostam de registrar os fatos. Maria não tinha tablet, não tinha como digitar. Maria não tinha smartphone para gravar tudo. Então Maria só tinha um jeito de gravar as coisas. Aonde? No coração. Por isso que a Bíblia diz que ela guardava tudo em seu coração. É bonito isso, né? E hoje vocês, irmãs, por causa de Cristo, vocês estão dentro do templo, vocês servem a Deus, vocês podem anotar tudo, vocês podem ler. Vocês podem ler. É o que o papai dizia: ninguém deu maior margem de crescimento às mulheres que Cristo, né? E hoje vocês podem, inclusive, dirigirem empresas, trabalhos, igrejas. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo deu isso a vocês. Tem muita gente por aí que quer fazer com que vocês continuem muito abaixo daquilo que vocês são. Mas nossa igreja não acredita nisso. Nossa igreja acredita naquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por todas as mulheres. Então, olha que interessante. Eu preciso que os irmãos entendam o seguinte. É lógico que para Deus é possível tudo quanto à segunda vinda. Tudo. Num único segundo. Mas Deus, Ele quer fazer com que a segunda vinda do seu Filho seja uma série de fatos separados no tempo e no espaço. Aprove a Ele fazer isso. Um dia me perguntaram, por que Jesus teve que nascer? Crescer, morrer? Ele não podia já vir e já ir direto para o Calvário? Ele não podia. Ele já vinha direto para o Calvário, já pagava a pena e a gente já estava liberado. Mas Deus queria que nós tivéssemos, após a morte de Cristo, um sumo sacerdote que pudesse compadecer de nós. E para que Cristo fosse um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nós, Cristo então necessitaria o que em primeiro lugar? Nascer como qualquer homem nasce. Crescer como qualquer homem cresce. Ter as dificuldades como qualquer homem tem suas dificuldades. Padecer como qualquer homem padece. E sofrer as agruras que nenhum homem seria capaz de sofrer. Sabe por quê? Porque Cristo, tendo começo, meio e fim na sua vida aqui, e tendo passado por tudo que passamos,
Aí Paulo poderia escrever: ele é fiel sumo sacerdote, porque passou por tudo que eu e você passamos, num exponencial maior ainda, para que pudesse interceder por nós. Irmãos, quantos aqui acreditam realmente que Jesus veio, nasceu, cresceu, morreu e ressuscitou? Diga amém. Amém. Que bênção, que bênção. Temos crentes em nosso meio. Porque hoje, infelizmente, o que mais se tem dentro de uma igreja são cristãos ateizados. É engraçado isso. Eles acreditam só na parte da Bíblia que os beneficia. A parte que não beneficia, não acredita. Né? Então, olha que interessante. Você entendeu como foi a primeira vinda de Cristo? Entendeu que Cristo podia vir e só morrer e perdoar nossos pecados e ir embora? Mas ele viveu 30 anos na região mais pobre de todos os tempos. E além de viver 30 anos na região mais pobre de todos os tempos, quando começa o seu ministério é sobremodo no meio dos mais pobres e necessitados. Olha para onde ele foi. Galileia dos gentios, aonde a morte faz sombra. Você conhece algum local aonde a morte faz sombra? Ou seja, a morte está tão perto? Vá na estrutural. Com todo respeito à estrutural, mas vai na estrutural. Vai na Baixada Fluminense. Jesus chegou ao ponto de viver entre aqueles que a morte fazia sombra. E aí Paulo diz: nós temos hoje um sumo sacerdote que sabe de todas as nossas limitações e dores. E o que eu acho interessante é que tem gente que quer que Jesus volte. Agora estou falando da segunda o quê? Porque acabei de te lembrar da primeira o quê? Vinda. Aí tem gente que quer que Jesus volte. Desça. Arrebata toda a igreja, salva Israel. Suba. E enquanto a gente está descendo, já está vestindo roupa nova, que são as vestes de justiça, já está recebendo coroa, um julgamento 3x9, rapidola, e vamos embora? Uai. E aí a gente passa pela grande tribulação, que loucura! É possível Deus fazer isso? Irmãos, nada é impossível para Deus. Mas será que a primeira vinda de Cristo não nos ensina nada? Será que a primeira vinda de Cristo não nos ensina que Deus é um Deus de ordem? Que os fatos históricos ocorrem com calma? Será que não nos ensina? Será que arrebatamento, segunda vinda gloriosa é a mesma coisa? Ou será que nós temos um grande fato histórico chamado a segunda vinda de Cristo? Com fatos, tal como foi a primeira vinda de Cristo, com vários o quê? Fatos. Para Cristo iniciar o seu ministério na primeira vinda, ele demora 30 anos. Acompanhe agora os slides, por gentileza. Por gentileza, todo mundo com o olho ali. Vamos lá. Irmãos, pense comigo. A segunda vinda de Cristo, pelo que cremos, ela começa exatamente antes da grande tribulação, com que fato? Vamos lá? Olha que interessante. Ela tem 3 anos e meio, dividida no meio a grande tribulação, e a segunda vinda começa com o arrebatamento da igreja, onde subimos e encontramos Cristo nas nuvens,
e termina com a volta em glória de Cristo com a igreja, descendo literalmente para salvar Israel. Então, fica lá só um pouquinho, meu filho, só um pouquinho. Então, o que é segunda vinda de Cristo? Tal como a primeira vinda de Cristo, é um grande momento histórico, constituído por vários fatos, que tem como primeiro fato desencadeador o arrebatamento, e o último fato desencadeador, a volta em glória. Sério, pastor? Sério. Que outros fatos então ocorrem? Vamos juntos. Olha que interessante esse querido slide. Você então compreende que o primeiro fato que nós temos ali é o quê? Na primeira fase da vinda, você tem o arrebatamento, ok? E aí, tendo o arrebatamento, que é esse momento em que subimos com Cristo, o Senhor nos arrebata para quê? Para o fato número 2, olha lá. O tribunal de Cristo. Presta atenção, segura só um pouquinho, Davi. O tribunal de Cristo é aquele momento em que Paulo diz que nós estaremos juntos, na presença dele. Ele vai pegar obra por obra de cada um de nós e vai passar por um fogo. Meu irmão, se o que eu e você fizemos, depois de passar pelo fogo, não sobrar nada, não chora não. E não vem gritar que Jesus é injusto, porque ele é justo. Agora, se o que eu e você fizemos, passar pelo fogo e sobreviver, aí é galardão. Aqui não é um tribunal para condenação, porque fomos assuntos ao céu. Por isso que Paulo diz, se o que passar pelo fogo for palha, feno, madeira, vai chorar. Vai ver os outros recebendo muito mais. Não existe essa de igualdade de galardão. Irmãos, o socialismo e o comunismo é uma das maiores mentiras de todos os tempos, porque prega aquilo que nem Deus diz que existiria. Igualdade absoluta. Você pode esquecer isso. Deus é justo. Até a punição no inferno tem gradações diferentes. Até a punição no inferno. E a Bíblia diz isso. Você acha que quem produziu para o céu ouro, com as suas obras, vai ter o mesmo galardão de que quem produziu prata? Ou bronze? Sério, irmãos, tem gente que se dedica muito mais a Cristo. Amigo. Calma que a gente vai ter a aula de galardões e de tribunal de Cristo. Aí depois de termos o tribunal de Cristo, o que vem? Bodas do Cordeiro, ali no ponto 3. Vai ter a aula das bodas do Cordeiro. E aí depois vem a segunda fase da vinda de Cristo, que é quando ele desce não para resgatar a igreja, que a igreja já está com ele desde o início. É quando ele desce para resgatar Israel. Por quê? Olha o tanto de fatos. Você acha que isso vai acontecer num bate e volta? Jesus veio, depois já subiu e desceu, como os pós-tribulacionistas falam. Está maluco? Para Deus dar o meu galardão, é tranquilo. Estou falando só do tribunal de Cristo. Para Deus dar meu galardão, ele só chega e entrega e ele é justo. Mas ele não vai fazer isso. Ele vai querer me receber. Aí eu vou ver todas as minhas obras passando pelo fogo. Como eu vou chorar de muitas, irmãos. Como eu terei surpresa de outras que eu pensava que era coisa importante, não passa de palha para ele.
Como eu verei que coisas que eu julgava indignas, ele diz, isso aqui é o que vale. E ao final do julgamento eu vou olhar para a cara dele e eu vou dizer, tu és justo. Tu és justo. Ele vai fazer isso um por um. Aí tu acha que isso dá tempo subindo e descendo, que a gente já vai descer com Cristo ali no final? Com nossas roupas, com nossas coroas, em posição gloriosa. Há tempo, irmãos, como foi na primeira vinda, Cristo também será na segunda vinda. É com calma, é dando tempo. Por isso que nós cremos que, para ter o tribunal, as bodas do Cordeiro, são 7 anos ali, de grande tribulação. 7 anos, tempo suficiente para Jesus nos fazer passar pelo tribunal e pelas bodas. E lembre-se que aqui embaixo está acontecendo o quê? Vamos lá. Próximo slide, Davi. Aqui nós temos a grande tribulação. Apagou aqui para... Isso. Aqui embaixo, em primeiro lugar, se abrem 7 selos. Obrigado, meu amor. Se abrem 7 selos. Um a um. Cada momento histórico, um atrás do outro. Agora, para abrir o primeiro selo, a igreja tem que ser arrebatada. Porque a gente é arrebatado antes da grande tribulação. Aí, no 7º selo, são chamados 7 anjos para tocar 7 trombetas. Que são fatos históricos diferentes. Depois de 7 trombetas, na 7ª, são chamados 7 anos para derramar as 7 taças da ira de Deus. Adivinha quem vai estar tranquilo no início da grande tribulação? E no final dela vai estar gritando desesperado. Israel. Então é por isso que nós não podemos confundir os dois fatos. Porque olhe de novo. Vamos lá, o próximo slide, meu filho. Olha que interessante. O início da grande tribulação tem com quem? Nesse período de 3 anos e meio, sem nenhum problema. Ali no meio, você tem até a primeira parte o anticristo tranquilo, cuidando de tudo. Depois o anticristo partindo para Israel. Mas olha ali, o início da grande tribulação é com quê? Com a igreja sendo arrebatada. E Israel pensando que tem paz e tranquilidade. O fim da grande tribulação se dá como? Com a volta em glória de Cristo, com a igreja já arrebatada. Segura aí um pouquinho, Davi. E nós precisamos entender algo extremamente simples. Com vários acontecimentos no meio. Nos céus, bodas do Cordeiro, tribunal de Cristo e na terra. 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. E isso implica tempo. Por isso que não cremos nem na tese mesotribulacionista, nem na tese pós-tribulacionista. Cremos na tese pré-tribulacionista, que nos faz subir, passar por todos aqueles acontecimentos. Aí sim, quem detém o anticristo é retirado. O anticristo pode fazer tudo aquilo que está predeterminado para ele, para o momento da grande tribulação, e quando Israel for acuado, aí a gente desce com Cristo para salvar Israel. Então, irmãos, olha que interessante. Quando a partir de hoje você pensar em segunda vinda de Cristo, você pensa em uma série de acontecimentos que começam com o arrebatamento e terminam com a volta gloriosa de Cristo com a igreja. E a Bíblia é clara quanto a isso. Absolutamente exposta e clara. É interessante cada um dos textos.
Então, o que é o arrebatamento? Assunto de nossa revista. O arrebatamento é um dos acontecimentos da segunda vinda de Cristo. Assim como o nascimento foi um dos acontecimentos da primeira vinda de quem? De Cristo. A volta em glória que acontecerá no final da grande tribulação para salvar Israel, depois da gente ter passado pelas bodas e depois de ter passado pelo tribunal, é o último acontecimento da segunda vinda de Cristo. Tal como a ressurreição foi o último acontecimento da primeira, o quê? Vinda de Cristo. Isso ficou bem claro? Está tranquilo na cabeça? Agora vamos, por gentileza, à sua lição. Didaticamente, pegue a revista. E quem está sem a revista, nós distribuímos nos smartphones, nos grupos da igreja. Está aí no seu querido smartphone. Olha que interessante. Na página 42, você então tem duas figuras didaticamente colocadas para que você veja que o arrebatamento é a primeira fase da segunda vinda e ele é o primeiro acontecimento, aí vem. O que vem depois do arrebatamento? Página 43. Ponto 2, aí ó. Bodas, Tribunal de Cristo, 3, bodas do Cordeiro. E enquanto aqui embaixo está tendo a grande o quê? Tribulação. E aí o ponto 4. A segunda fase, ou seja, o fim da segunda volta com a vinda gloriosa de Cristo. Aí tivemos duas figuras. As figuras são fantásticas, né? Que se você parar e pensar, na página 43, Cristo está nas nuvens, esperando a igreja ser o quê? Arrebatada. E na página de número 44, Cristo desce conosco. Cristo desce conosco ao final da segunda vinda. Então, irmãos, olha que interessante, para ficar no coração mesmo, lá na página 43. Está vendo aí a figura de amarelo? Teoria pré-tribulacionista do arrebatamento? Então veja que a segunda vinda de Cristo é composta desses 4 grandes fatos. Primeiro, arrebatamento. A igreja arrebatada vai para o tribunal de Cristo. Do tribunal de Cristo vem bodas do Cordeiro. E depois a gente desce com Cristo. E todos esses fatos é o que a gente chama de segunda vinda de Cristo. E aqui embaixo, a pancadaria comendo no nosso querido, Deus o livre guarde, né? No nosso querido momento da grande tribulação. E aí, didaticamente, para que você não erre, página 44 e 45, pastor Cristiano dividiu os fatos com dados absolutamente bíblicos para que você entenda. Muito bem, vamos a eles. Todo mundo sabe que começa com o arrebatamento e que termina com a vinda em glória com a igreja. Primeiro fato. Ponto 1. O arrebatamento compreende a retirada dos crentes salvos em Jesus no período da graça, tanto os que já morreram, quanto os que ainda estiverem vivos. Vamos para o slide, e não tira o olho da revista. É um olho na revista e um no slide, eu não sei como você vai fazer isso, mas boa sorte. Olha lá o slide. Primeiro texto, Davi.
Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram serão ressuscitados. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Qual é o problema aqui? Vamos lá, arrebatamento. É Cristo nos ares e a igreja encontrando Cristo. Só que o problema é que em 1 Coríntios 15, Paulo diz que isso é num abrir e fechar de olhos. Pisca o olho aí. Pisca o olho de novo. Pela terceira vez. Piscou? Enquanto você pisca, dá para ver alguma coisa? Não é rápido? Então, toma cuidado. Porque o arrebatamento, quando aquele que não tem Cristo piscar os olhos e abrir, a gente já sumiu e está com Cristo nas nuvens. A volta gloriosa de Cristo, vamos para o quadro para depois ir lá no slide. A vinda em glória com a igreja, que é a segunda fase, é o último momento, requer o aparecimento e a manifestação do Filho de Deus com poder em glória, onde todo olho o verá. O texto está Apocalipse 1 e 17, mas é 1 e 7. Olha lá, ó. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. Então, quando terminar a grande tribulação, que Jesus vier para salvar Israel, junto conosco, que já subimos, todo olho vai ver. Gente, essa cena que está na página 44, ela não é num abrir e fechar de olhos. Ela não é como a cena do 43. Ela não é a cena do 44 aqui. É Jesus descendo conosco e todo olho vendo. Olha que fantástico. Agora vamos ser francos. Na época em que Apocalipse foi escrito, era possível isso? Hoje, um fato acontece e a gente vê no momento que ele acontece. Quem aqui há 20 anos atrás, 2002, viu a queda das Torres Gêmeas? Porque eu vi. Eu vi, você viu? Não foi horrível? Pense uma coisa fantástica. O arrebatamento da igreja não abre e piscar de olhos. Eles não verão. Ai, pastor, mas e aqueles sons? Já explicamos tudo isso nas aulas. Quem ouve os sons é a igreja. E há um piscar e abrir de olhos. Eles vão saber que a gente sumiu, porque Claudentina vivia dizendo para os vizinhos, Jesus está voltando e vai arrebatar a igreja. E todo mundo rindo da Claudentina. Eles vão saber porque André, Lutero, mamãe, cada um de vós, vivia dizendo, ó, vai voltar e todo mundo rindo. Tal como fizeram com Noé. Mas nós avisamos. Aí eles vão ficar com o pé atrás. Passam 7 anos. Toda a grande tribulação. Você acha que muitos deles não vão dizer, ó, eles disseram que em 7 anos vão voltar. Eles falavam isso. Tem até uns estudos de uns doidos na internet, dizendo que 7 anos voltaria. Irmãos, o mundo vai se preparar para isso. As telecomunicações existirão. Eles não vão nos reconhecer porque nós teremos novos corpos. E ninguém vai dar um close na gente se na frente da gente está descendo o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, né?
O close é nele. O close é nele. E ele vem para Israel. Israel. E um dos fatos que vai possibilitar Claudentina e Israel reconhecer, sabe o que é? É que eles vão olhar para trás e vão dizer, que povo é esse aí? E a gente já avisou para eles, vocês rejeitaram. A gente aceitou. Deve doer no coração de um judeu ver gentios voltando com o Senhor. Mas eles vão estar tão apertados na grande tribulação, os 3 anos últimos, que eles vão aceitar. Eles vão reconhecer. Para quem acredita ainda que todo olho o verá, já desde o arrebatamento, nós temos um estudo que demos na quarta-feira, os irmãos se lembram? Separando os 2 textos e mostrando quem vê o quê. Tá certo? Já pedi para o pastor Heber identificar, ele vai identificar e ele vai passar para os irmãos. Tá? Vamos para o quadrinho número 2, que o tempo urge. Segunda diferença entre o arrebatamento e a vinda em glória com a igreja. A noiva de Jesus, que são os salvos, no período da graça, serão levados a encontrar-se com o Senhor nos ares. E aí, é o segundo agora, Davi. Vamos lá. É o mesmo texto. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens. E Cristo, segunda fase, Cristo, juntamente com os salvos, voltam dos céus à terra. Dos céus à terra. Então, na segunda fase, olha que fantástica, a figura da página 44. Ele desce no cavalo branco, e agora não é o anticristo, é ele mesmo. E ele não fica nos céus, ele pisa na terra. Ele pisa na terra. Davi, dá um close no azul. Dá um close no texto do azul. E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele chama-se, para ninguém ter dúvida, fiel e verdadeiro. Aí ninguém tem dúvida quem é, né? E julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram, para que ninguém tenha dúvida. Aí a mesma descrição lá de Apocalipse 1. Era de chama de fogo. Sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de vestes tingidas em sangue. E o nome pelo qual se chama é... Podia deixar, meu amor. Vamos lá. Bota de novo. A palavra de Deus. Então, alguém tem dúvida que é Cristo? Nada disso é dito lá em Apocalipse 6 para o primeiro cavaleiro branco. Significando que o primeiro cavaleiro branco não era Cristo que saía para vencer. Tá? Era, na verdade, o anticristo. E seguiram os exércitos dos céus em cavalos brancos e vestidos de linho fino. E aí o texto continua, e lá no versículo 17 e 18, e 19, 20 e 21, esqueci de botar, me perdoem, diz que ele pisa com os pés na terra. Terceira diferença. A terceira diferença diz assim: a retirada da igreja resulta na instauração da tribulação. São fatos diferentes. E a segunda vinda encerra o período tribulacional e estabelece o reino milenar. Aí, nós colocamos no slide aquela velha boa sequência que nós temos. Acompanhe comigo. Vamos lá. Primeiro lugar, vamos juntos, Davi. A gente se encontra nos ares com o Senhor, por intermédio do querido o quê? Arrebatamento. E isso faz começar a grande o quê?
Aí, depois da grande tribulação, quem desce com Cristo em glória? A igreja. Para salvar Israel na grande guerra de quê? Do Armagedon. E depois começa o que a gente chama de quê? Viu como são fatos diferentes? Segura aí, Davi. Tem irmãos que acreditam que o arrebatamento não é antes da grande tribulação, que é no meio da grande tribulação. Só que a gente não crê nisso, por quê? Porque Cristo diz que Ele nos salvaria do dia da ira. E desde a abertura do primeiro selo, quando começa a grande tribulação, já começa a ira, como nós já ensinamos para os irmãos. Agora, tem irmãos que acreditam que o arrebatamento se dá só depois da grande tribulação. Aí seria um bate-volta. Aí sobe e já desce para salvar Israel. Aí não dá, né, irmãos? Porque nós temos aqueles acontecimentos intermediários, que é o tribunal de Cristo, e que é as bodas do Cordeiro. Por isso que nós cremos no arrebatamento, como o primeiro fato da segunda vinda de Cristo, e aí vários outros fatos, e a vinda dele em glória conosco, como o último fato. Assim como foi na primeira vinda, vários fatos separados, para que em todos os momentos nós possamos ter um entendimento completo de tudo que está acontecendo. Seria triste o meu Senhor me levar para os céus, eu chegar nos céus e, sem ver direito, já receber meu galardão, já descer para a briga do Armagedon e... Que loucura é essa? É muito estranho. E seria extremamente injusto da parte de Deus me fazer passar pelo período histórico de maior dor da humanidade, que não houve nem antes nem depois que a grande tribulação. Quando todos os textos do Novo Testamento dizem que o Senhor nos livraria deste momento. Vamos lá. São fatos completamente diferentes. Não dá para ser o mesmo fato. E aí, quando a gente abre no ponto 4 da revista, acompanhe comigo. O arrebatamento é o momento em que Deus traz uma mensagem de conforto para a igreja. Já a vinda em glória com a igreja, a mensagem não é mensagem de conforto, é mensagem de julgamento e desespero para quem habita na terra. São momentos diferentes, Pereira, com mensagens diferentes. Vamos lá. Acompanhe ali comigo, por gentileza. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitam primeiro. Depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Porque a Bíblia diz, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Teria sentido eu consolar meu irmão dizendo, olha, presta atenção. Jesus vai nos arrebatar, mas não se preocupa não. Antes, Ele vai nos arrebentar na grande tribulação. Que consolo tem esse? Qual consolo? Ó, fica tranquilo, vocês vão se arrebentar tudinho na grande tribulação. E fica tranquilo que depois, aí sim Jesus volta, leva vocês para o céu, dá tudo que vocês têm direito, vocês descem para arrebentar quem arrebentou vocês na grande tribulação. Estranho isso, né? 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses foi escrito
Porque Paulo simplesmente tinha na igreja de Tessalônica gente que simplesmente já estava dizendo, já começou a grande tribulação. Com todo respeito, tal como os irmãos presbiterianos já estão pregando que os 4 selos já se abriram. Não começou, irmão. Grande tribulação, como eu já lhe ensinei, o que vem é tão pesado que não houve um momento histórico anterior e nem depois. E a Bíblia diz, 1 Tessalonicenses, gente, se console. Vai ter arrebatamento antes. E a Bíblia ainda diz, bota uma coisa na cabeça, não começa a manifestação do anticristo, que é o personagem principal na grande tribulação, sem que o que detém seja levado, retirado. Quem detém? Quem é o único capaz de deter o mal no mundo? Não é Deus? Quem é o Deus que está conosco? Não é o Espírito Santo? E por que o Espírito Santo será retirado? Porque vai levar a igreja aos céus. Mas ele é onipresente, ele não deixa de atuar na terra, como nós vimos no estudo passado. Ele só tem que sair para que aquilo que detém a obra do mal seja aberto para que o mal venha na grande tribulação. É só isso. São textos simples e claros. É só assistir todas as outras aulas. Elas já estão todas no YouTube, numa playlist, para quem não assistiu até hoje. E aí é simples entender isso. Por isso que a gente tem consolo. Agora, essa é a palavra do arrebatamento. Pode se consolar. Você não vai passar pelo dia da ira. O problema é a segunda vinda. Olha a palavra para a segunda vinda. Vamos devagar agora. Vamos ao texto que fala da segunda vinda. Olha a palavra. Aí vai ter que baixar um pouquinho para eu começar aqui. Vamos ver o texto da segunda vinda. Que texto maravilhoso. E no manto e na coxa tem escrito esse nome, Rei dos Reis, Senhores dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Espera aí. Pássaro vindo para a Santa Ceia? Bem, vamos ver. E para que comais a carne dos reis. Opa. Na segunda vinda de Cristo vai ter carne para comer. Que delícia. E o anjo chamando pássaros para se alimentarem. Olha, com carne de gente grande, que a gente pensa que não vai nunca cair, né? Reis, carne de tribuno, carne de fortes e dos seus cavalos. E a carne de todos os homens, livres, servos, pequenos e grandes. Uai, o que está acontecendo aqui, pastor? Cristo vai descer com espada que sai de sua boca. Ele mata todos que vêm contra Israel. E a reboque, ele ainda pega as duas bestas e ó que interessante. E vi a besta e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos, para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e o seu exército. Assentado no cavalo é Cristo, seu exército somos nós. E a besta foi presa. E com ela o falso profeta, que diante dela fizera sinais e que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre.
Aí levanta a tela, filho. E os demais foram mortos, com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, que é Cristo. E adivinha quem foi chamada para a festa? E todas as aves se fartaram das suas carnes. Sabe o que é interessante nisso? É que aqui está a guerra do Armagedon. E aqui está o final da guerra do Armagedon. Nós temos o Apocalipse inteiro, versículo por versículo, explicado para você na playlist. São mais de 101 áudios. E olha que eu ainda falo bem devagar, e quem é jovem pode botar mais rápido, porque ninguém aguenta. Nem eu aguento eu falando. Mas os idosos da igreja sempre me mandam parabéns pelo WhatsApp, dizendo que adoraram porque conseguiram ouvir com calma e ainda anotar. Então, eu estou feliz, estou atendendo a todas as gerações. Lá você vai ver que o Armagedon é uma série de campanhas militares, e que aqui está a última parte. Irmãos, sabe o que é lindo aqui? É que, vá lá na página 44. Você está vendo aí na página 44 a imagem Cristo descendo com a igreja? Vai primeiro na página 42, pega a página 42. Tudo começa com arrebatamento, aí vem todos aqueles fatos, aí vem 3 anos e meio de paz para Israel, depois 3 anos e meio de horrível existência para Israel, o final da grande tribulação, aí Israel clama e Cristo desce. Irmãos, está vendo que Cristo desce com um grande exército? Esse exército somos nós. Está vendo que a gente vai ter muitas funções? Porque em Apocalipse capítulo 4, nós somos aqueles 24 anciãos sentados em tronos com coroas, exercendo reino e sacerdócio. Aqui nós descemos como exército. Mas deixa eu te falar uma coisa que é interessante. Por que Cristo, com a espada que sai da sua boca, mata todos e as aves vêm só comer a carne da galera? Eu quero só os 3 primeiros slides para a gente poder fechar a lição de hoje. Vamos lá? Só os 3 primeiros. Muito bem. Grande tribulação. 7 anos, 3 anos e meio, 3 anos e meio. Arrebatamento da igreja. Segura aí. Segura. Tratado de paz entre Israel e o anticristo e várias nações. 3 anos e meio de paz para Israel e de prosperidade para com o anticristo, resolvendo uma série de fatos. Aí, lá em cima nós estamos recebendo coroas, bodas do Cordeiro, e aí a coisa fica horrível nos 3 anos e meio posteriores, que aí rompe-se o tratado de paz, vem um mundo em cima do anticristo, Israel clama, e aí sim, vamos lá meu filho, aí sim, a volta de Cristo em glória, com a igreja para salvar a quem? Daí o ponto 5 e o ponto 6. Segura aí, porque o ponto 5, o arrebatamento está relacionado com o plano de Deus para com a igreja. A vinda gloriosa com Israel. Por isso que o arrebatamento não é tão mencionado no Velho Testamento, porque são escritos para o povo judeu, que nós pegamos e constituímos a nossa Bíblia com o Novo Testamento. Daí o arrebatamento ser previsto muito mais no Novo Testamento, que são escritos para a igreja. Tanto é que Israel não reconhece o Novo Testamento, porque não acredita nem na primeira vinda de Cristo. Próximo slide. Assim como foi a primeira vinda, com vários fatos,
nascimento, crescimento, ministério, morte e ressurreição. A segunda vinda tem vários fatos. A primeira fase, com o arrebatamento. Aí depois a gente sobe, tribunal de Cristo. Depois a gente vai para as bodas do Cordeiro. Agora, segura. Aqui embaixo está tendo a grande tribulação. E aí o que acontece? Aí vem a segunda fase da vinda de Cristo, que ninguém pode dizer que o arrebatamento não é vinda de Cristo para a igreja. É vinda de Cristo para a igreja. Segunda fase é a vinda de Cristo com a igreja para salvar quem? Porque Israel estava muito bem nos 3 primeiros anos, os outros 3 primeiros anos, Israel é apertada ao extremo. Muito bem, então assim a gente pode entender que, continue filho, como no céu estão ocorrendo vários fatos, como bodas do Cordeiro, tribunal de Cristo, aqui embaixo, abertura dos 7 selos, depois a abertura o toque das 7 trombetas, depois o derramar das 7 taças. Então, Pereira, resumindo a ópera, próximo slide. Segunda vinda de Cristo, uma série de fatos que começa com o quê? Tá? Vamos lá? Continua. Começa com o arrebatamento da igreja e termina com a volta em glória de Cristo com a igreja. No arrebatamento, Cristo pega o seu primeiro povo, que não era povo, porque ele na primeira vinda veio para os seus não o receberam. Aí ele leva a igreja para ele. Israel ali nos 3 primeiros anos ficará tranquila, porque não vai ter muito problema, tratado de paz e tal. Mas nos 3 últimos anos e meio a coisa fica feia para Israel. Quando eles pensam que vão se acabar todinho, Cristo volta em glória com a igreja, e a segunda fase da segunda volta, último acontecimento, volta em glória, é para salvar o seu povo amado Israel. Volte agora para mim. Ficou bem claro? Certinho? Ele as fez. Ele as fez. Ele mesmo é que ditou todas essas regras e ele segue uma a uma. Uma a uma. Pra você ter uma ideia, Pereira, é muito interessante o nosso Cristo, né? O nosso Cristo, ele dá tempo para tudo. Ele não é afobado. Ele chegou ao ponto de dizer assim: eu queria ensinar para vocês tudo, mas vocês não conseguem ainda. E olha que os discípulos tiveram, durante 3 anos, o melhor professor de todos os tempos. Só que a nossa limitação é tão grande que Cristo disse: vocês não suportam. Eu tenho que voltar ao Pai para realizar muita coisa. Mas eu pedi ao Pai. E o Pai vai enviar para vocês o Espírito Santo, que é outro consolador. A Bíblia diz que nós temos 3 consoladores. Tamanho sofrimento humano. Deus Pai é consolador, o Filho é consolador e o Espírito Santo é o outro consolador. E Cristo disse: Ele vai estar com vocês, ensinando todas as coisas. Relembrando. Não, são 3 pessoas diferentes. Completamente diferentes, Pereira. Não, é porque é o seguinte: quando a gente for estudar Trindade, a gente vai ver que são 3 pessoas e um Deus. Tá? 3 pessoas e um Deus. É como o Brasil. O Brasil é a República Federativa do Brasil. São 26 estados e o DF.
Mas todo mundo lá fora não chama São Paulo, chama Brasil. Você nasceu em Brasília. Ninguém te chama de brasiliense, te chama de brasileira lá fora. Tá? Então, são 3 pessoas, mas um só Deus. A gente vai estudar ainda isso, preocupe-se não, tá? É quase incompreensível. Não se preocupe, mas Deus é bom. E aí, Pereira, Cristo mesmo disse, ó, eu vou rogar ao Pai, que é alguém diferente de mim, para mandar alguém diferente de mim e do Pai, que é o Espírito o quê? E o Espírito Santo vai, em primeiro lugar, lembrar tudo o que eu falei. Porque a memória de vocês e nada é a mesma coisa. Segundo lugar, o Espírito Santo vai ensinar a vocês o que eu não pude ensinar. Esclarecendo. Então, até Cristo, quando estava aqui, ele respeitou limites. Em momentos certos, ele provava que era Deus. Multiplicou pão, falou com a tempestade, disse, ó, cala a boca quieta, e calou. Mas você não pode esquecer que, quando ele tinha sono, ele dormia. Entendeu? A natureza humana dele, absoluta, e a natureza divina também absoluta. Então você tem um Deus que se limitou por você, para que um dia você chegasse à posição de varão perfeito. E assim como ele é, nós seremos. Como ele tem um corpo glorificado, nós teremos. Como ele tem acesso ao Pai, nós teremos. Como ele tem um conhecimento ilimitado, nós teremos. Mas ele é Deus. Eu e você não. A gente é criatura amada por ele. Irmãos, então, ficou direitinho, né? Primeira vinda, momentos diferentes, fatos diferentes. Ou tem algum irmão aqui que acredita que Jesus mal nasceu, já morreu e já ressuscitou? Alguém acredita assim? Então é loucura você acreditar que arrebatamento, segunda vinda, em glória, é a mesma coisa. São fatos completamente diferentes. E junto com outros fatos, você tem toda a segunda vinda de Cristo. Muito obrigado, Senhor, por esse momento tão bom que estivemos em Tua casa. Agora, leva-nos em paz, livra-nos de todo mal. Guarda-nos contigo, ó Deus. Dá-nos hoje à noite um culto abençoado. E é o que nós te pedimos, desde já te agradecemos. Amém. Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo habitem e reinem em tua vida, hoje e para todo sempre. Amém. Até 6:45. Deus abençoe.